outra perspectiva, e assim a gente vai vendo a riqueza do texto, especialmente aqui estamos trabalhando as cartas. Primeiro nós fizemos um corte horizontal nas cartas, olhando como Jesus se apresenta às igrejas. Diversas vezes Jesus repete a palavra eu sou, ego emi no grego, que chama para ele de forma proposital a posição muito acima de apenas um homem que morreu para dar exemplo, e sim a posição de um ser que ao mesmo tempo em que era perfeitamente homem, também era perfeitamente Deus. Somente na posição de Deus é que Jesus podia dizer aqueles eu sou, tanto os de Apocalipse como os de João, lá quando ele também diz eu sou várias vezes, pelo menos umas 8 vezes em João. Depois nós começamos a passar novamente pelas cartas às 7 igrejas, Apocalipse 2 e 3, dessa vez olhando o que Jesus observou, olhando com os olhos de Jesus, cada uma dessas igrejas, e tirando para nós lições a partir do princípio de que essas igrejas eram igrejas reais, históricas, que tinham vida própria, problemas específicos, de que todas as igrejas, em todos os tempos, podem aprender com elas, e não de que essas igrejas sejam apenas igrejas fictícias que representem uma determinada época da igreja. Creio eu que todos os tipos de problemas que nós temos hoje já existiam em grau maior ou menor na igreja primitiva. Basta olhar a igreja de Corinto, por exemplo. Tem um livro muito especial, se alguém quiser adquirir para ler, muito interessante, problemas da igreja local, baseado nas cartas de Corinto. E os problemas que estão lá são problemas que nós vivemos hoje. Mesma coisa com as cartas de Apocalipse. Então nós fizemos já 3 pontos, não é? Domingo fizemos 1, quarta fizemos mais 2, e hoje nós vamos começar do 4º ponto. Se você perdeu, domingo tem a filmagem, mas quarta não tem a filmagem, né? Então você precisa prestar mais atenção ainda para se beneficiar ainda mais daquilo que será dito hoje. O ideal é que você não perca, que você assista as sequências. Nós queremos trabalhar hoje os pontos 4, 5 e 6, e o ponto 7, que fala de Laodiceia, eu quero deixar para quarta-feira. Quarta-feira nós vamos dar uma tratativa especial nessa igreja, que é a igreja mais problemática entre as 7 igrejas. Ela não recebe nenhum elogio, só reprimendas. Mesmo assim, e talvez até por isso, nós temos muito que aprender com aquilo que o Senhor falou a esta igreja, ok? Então hoje nós vamos começar da 4ª consideração, da 4ª recomendação de Jesus, que é exatamente a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, vamos ler somente os versos 19 e 20. Vamos ler os versos, vamos orar mais uma vez. Apocalipse 2, 19 e 20. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua misericórdia. Aqui no nosso dia a dia, uma das coisas que mais nos incomoda em nossos relacionamentos, Senhor, é quando aquela pessoa com quem nós convivemos não quer falar conosco, faz greve de silêncio, fica de mal e não fala, ou vice-versa. Nós fazemos isso às vezes
com os nossos relacionamentos, porque sabemos como isso maltrata, sabemos que isso não faz bem. Por isso nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor não ficou calado, o Senhor falou e o Senhor continua falando conosco através da Tua palavra. Basta que nós aguçemos os nossos ouvidos, prestemos atenção que nós vamos Te ouvir. E é isso que eu Te peço hoje, Pai. Com o perdão dos nossos pecados, tira de nós qualquer coisa que possa atrapalhar o entendimento da Tua palavra e me ajuda a aplicá-la aqui de maneira correta, de maneira ortodoxa, de maneira simples, para que todos possam entender e aplicar em suas vidas. Assim eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, essa quarta recomendação foi dada aqui, no caso, à igreja de Tiatira. É uma recomendação que traz, antes de qualquer advertência, elogios muito contundentes, não é? O Senhor fala sobre as obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência, o ânimo contínuo, né? Quando ele diz que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras, ou seja, é aquela igreja que ao invés dela desanimar, que ao invés dela ir diminuindo o ímpeto, o entusiasmo, quando eu disse aqui na semana passada, eu repito, quando eu falar igreja, coloque-se no lugar, tá? Coloque-se no lugar. Igreja somos nós, igreja sou eu e você. Então não estamos falando de uma instituição, estamos falando de gente, de pessoas, né? E essa igreja, essas pessoas que se reúnem em nome de Cristo, ao invés de perderem entusiasmo, elas foram ganhando entusiasmo. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Muito interessante, coisa desejável para todos nós, não é? Que nós possamos crescer em amor, em serviço, em paciência, né? Eu gosto dessa palavra que é traduzida por paciência no grego, é muito interessante, é upomenontes. Upomenontes é a característica daquele que não sai de baixo, daquele que não foge ao fardo, que não abandona a carga, que resiste ao peso que se lhe é colocado nas costas. Isso é paciência, né? Então às vezes as pessoas têm medo de pedir paciência, falam, não vou pedir paciência não, senão Deus me dá a prova. Querido, a prova virá, tá bom? Não precisa pedir prova não, tá certo? Ela é garantida, viu, irmão? Ela é garantida, não precisa, está aí uma coisa, você não precisa pedir a prova, ela vem, você querendo ou não, ela virá. Agora, se você pedir paciência, você está pedindo força para suportar as provas. É como disse o Philip Brooks, pastor americano, ele dizia muito, ele orava muito assim nas suas orações escritas. Foram encontrados pelos seus biógrafos várias vezes, ele orando, Senhor, não peço que alivie as minhas cargas, mas que fortaleças os meus lombos. Isso é paciência, paciência é a capacidade de aguentar, de suportar, de não fugir. E o Senhor faz esse elogio à igreja de Tiatira, coisa fantástica, uma igreja realmente digna de admiração. Mas essa igreja, como é comum a todos os grupamentos humanos, ela tem as suas contradições, né? Ela tem seus paradoxos. Apesar de tudo isso, apesar de todo esse amor, de toda essa fé, de todo esse serviço, ela não é e nem poderia ser a igreja perfeita, porque era uma igreja constituída de seres humanos. Então, o Senhor vai colocar um mas aqui. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Mulher que se diz profetiza, toleras ela ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu estava estudando um pouquinho sobre esse texto, o estudo de Hernandes Dias Lopes sobre Apocalipse, ele diz uma coisa interessante que eu não tinha percebido. É possível, nós trabalhamos no nível das possibilidades, porque a certeza absoluta é a arma daqueles que se contentam com o que é superficial. Então, com o que é aparente, a gente faz uma convicção e fica nela. Mas quando a gente vai cavar mais um pouquinho, a gente percebe que nem sempre existe uma alternativa só. Existem duas ou mais possibilidades nesse texto. Uma das possibilidades, que é como eu via, é que a mesma igreja
a mesma comunidade, as mesmas pessoas fossem alvo desse elogio e dessa crítica. Mas Hernandes Dias Lopes diz que a crítica é para a igreja. Então ele diz que naquela igreja haviam os crentes fiéis, naquela igreja havia os crentes que estavam resvalando o seu pé, os crentes que toleravam o pecado, eles não pecavam, eles não estavam no pecado ainda, mas eles toleravam o pecado, e existiam aqueles que estavam no pecado. E quando eu falo que era crente, como assim? A mulher chamada de Jezabel, olha, Deus, se você for olhar os versículos posteriores, diz que o Senhor vai dar a ela tempo para quê? Para que se arrependa, né? Deus vai dar tempo a ela para que se arrependa. Inclusive vai usar uma enfermidade, provavelmente, vai usar uma disciplina pesada para tentar despertar a consciência desta mulher. Então, eu creio que, embora não possamos garantir que assim seja, eu creio que é exatamente isso que acontece. Uma igreja como essa, ou como qualquer outra, você vai encontrar diversos níveis de maturidade cristã. Você vai encontrar pessoas que são fidelíssimas ao Senhor, pessoas que estão levando a sua fé a sério, pessoas que estão levando Deus a sério, e que estas pessoas não são o alvo da reprimenda de Deus, não são elas. E você vai encontrar também pessoas que, diferentemente, estão aí no meio termo. Elas não estão no nível de maturidade espiritual adequada, mas também não estão lá afundadas no pecado. Elas estão exatamente naquele meio termo, onde não são os crentes fiéis, não são os crentes que têm todas essas virtudes aqui, de amor, de obra, de serviço, mas são aquelas pessoas tolerantes para com o pecado. Você encontra pessoas assim, que não estão comprometidas, elas não afundaram o pé no pecado, mas elas não são comprometidas com Deus, com a obra de Deus, com a igreja, com a santidade. Você vai encontrar gente assim, e você vai encontrar gente na igreja com o pé afundado no pecado, na igreja, e aqui está todo mundo dentro da igreja, você vai encontrar. Então igreja não é um lugar de uniformidade. A igreja não é um lugar onde todo mundo está no mesmo nível de maturidade, de santidade. Tem gente que mente, tem gente fofoqueira dentro da igreja, tem gente falsa, tem gente que passa cheque sem fundo. Tem gente que eu vou dizer para você, não me empreste dinheiro para ela. Ela não é confiável. Tem, claro que tem, olha o tamanho da porta da igreja. Ela é larga. Larga é a porta, espaçoso é o caminho, entra todo mundo. E a pessoa assume alguns comportamentos, alguns estereótipos. Ela gosta de estar na igreja, ela faz amizade na igreja, mas ela não está aqui incluída nesse primeiro parágrafo, daqueles a quem Jesus diz, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, a tua perseverança. As últimas obras são maiores, ou são mais, em maior quantidade, em maior qualidade do que as primeiras, tá certo? Então, é melhor você se desiludir desde o princípio. Igreja é lugar de tratamento. E nessa igreja o que o Senhor está apresentando é exatamente um tratamento. O Senhor se agrada de todas essas coisas boas, ponto 4, mas adverte contra a falta de confrontação do erro. A principal advertência de Jesus aqui, antes de advertir aos que estão no erro, o Senhor vai e adverte aos que estão tolerando o erro. Tiatira se confronta mais ou menos com Éfeso, né? Éfeso havia muita confrontação do erro, Éfeso havia muita ortodoxia, em Éfeso havia muita doutrina, e o amor tinha sido deixado um pouco de lado. Em Tiatira havia muito amor, havia muito companheirismo, muito abraço, muitos banquetes, os grupos de comunhão fazendo festa, e comendo, né, e bebendo, e se alegrando, tudo muito bem, mas não havia confrontação do erro. A igreja perdeu a capacidade, ou dentro daquela igreja um grupo de irmãos, se o Hernandes Dias Lopes estiver certo, perdeu a capacidade de dizer, meu irmão, isso aqui não se faz. Venha cá, crente, perdeu a capacidade de praticar Mateus 18. Se o teu irmão errar, vá você a ele, você e ele, converse com ele, tente ganhar o seu irmão. Se você convencer o seu irmão do erro, pronto, você ganhou o seu irmão, ninguém precisa saber. Ali há arrependimento, ali há oração, ali há conserto, glória a Deus. Se você não ganhar o seu irmão e ele continuar no erro, ele está no corpo, meu irmão.
É que nem a unha encravada do Gabriel, estava lá, ele fez um monte de coisa e tal, e fomos adiando, aquele negócio foi encravando, foi encravando, foi encravando, até que não deu mais, né? Pecado é assim, parece uma unha encravada, no começo parece que não é nada sério, você vai levando, mas aquilo vai entranhando na carne e precisa ser tratado. Então, a igreja que tem muito amor, mas não trata, não confronta o pecado, o Senhor chama a atenção e fala, olha, esse negócio vai ficar mais sério. Vai ficar sério. Essa unha encravada pode virar uma infecção, uma inflamação, pode até precisar fazer uma cirurgia, um negócio que era só ali tirar, limpar, fazer uma coisa básica, não é? Então, nós possamos aprender com isso. O Senhor Jesus gosta de todas essas coisas aqui, mas haja amor, haja paciência, haja obra, mas também quando houver erro, quando houver alguém estiver em pecados, você percebeu, você é igreja, não é ir lá falar para o pastor, não, pastor, vai lá no gabinete, o senhor não sabe o que foi que eu vi, falei, nem quero saber, primeiro que você está aqui sozinho, cadê o irmão que você viu pecando? Ele devia estar aqui com você, vá lá e fale com o seu irmão, trate o seu irmão, você é a igreja, é o seu corpo, é parte do seu corpo. Ah, pastor, mas eu já tentei, eu já falei com ele não quer. Aí vamos ver, parte a parte, em Mateus 18, onde é que nós estamos. Só que nós não podemos aceitar o erro, seja ele qual for, seja quem for que estiver patrocinando esse erro. No caso, Jezabel era uma mulher, se dizia profetisa, ou seja, ela trazia para si uma autoridade, normalmente acontece, né? As pessoas chamam para si uma autoridade, eu sou bispo, ou eu sou apóstolo, ou eu sou pastor, você me respeite, eu sou ungido do Senhor, e o que eu digo é a verdade, não me questione, para poder manipular as pessoas e convencer as pessoas. Nesse caso aqui, ela estava convencendo as pessoas a participar de banquetes, meus irmãos, banquetes onde havia também orgias sexuais, onde havia alimentação dedicada aos deuses. Ela estava dizendo que isso não significava nada e que os crentes precisam mesmo conhecer as coisas profundas de Satanás. Não é que vencer olha a sagacidade disso, vencer um pecado sem experimentá-lo não tem nenhum mérito. E as pessoas estavam entrando nessa doutrina. E você sabe que alguns anos atrás, eu não sei quantos aqui ouviram falar de um movimento chamado Novo Nascimento. Alguém ouviu falar disso? Lá no sul do Brasil, mais precisamente em Curitiba, surgiu numa igreja batista um movimento chamado Novo Nascimento. E um pastor estava pregando para a igreja, que se você é nascido de novo, nenhum pecado pode macular a sua alma, porque o pecado é pecado da carne. E usava a Bíblia para dizer isso, para afirmar isso, porque Paulo dizia assim, eu com o meu corpo sirvo a lei do pecado, mas com a minha mente sirvo a lei de Deus. Usava numa hermenêutica extremamente duvidosa, numa hermenêutica falseada, para justificar uma vida devassa, uma vida onde eu podia fazer o que eu queria, que desse na telha, o que me desse prazer, porque eu estava salvo e pronto. Ora, juntamente com a salvação, Deus coloca em nós também o desejo pela santidade. Juntamente com a salvação, Deus nos capacita a obedecer aquilo que antes era impossível para nós. Porque Deus coloca em nós novos prazeres, novas alegrias, novos sonhos, novas aspirações. Então é balela esse negócio de que nós não precisamos obedecer, de que nós não precisamos andar em santidade. Temos que tomar muito cuidado com isso. Quinto lugar, a quinta recomendação, o Senhor Jesus se agrada quando priorizamos o ser e não o parecer, o caráter e não a reputação. Apocalipse capítulo 3, versos 1 e 2. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Nesses versículos dirigidos à igreja de Sardes, o Senhor faz um alerta tremendo para nós. Vocês já sabem, nós estamos vivendo num determinado momento da história, todos nós, não é?
E esses momentos normalmente recebem nomes, de acordo com características que a sociedade vai assumindo. Então nós tivemos a pré-história, não é? A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, e hoje nós estamos vivendo naquilo que se convencionou chamar de pós-modernidade. E essa pós-modernidade traz consigo algumas características muito inquietantes, muito desafiadoras para o exercício da nossa fé. Só que algumas dessas características, eu fiquei olhando enquanto estudava isso algum tempo atrás, elas não são exclusivas da nossa época. Em todas as épocas, de uma maneira mais ou menos ampliada, essas características estavam presentes. Por exemplo, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja que entrou por um caminho de se contentar com aquilo que as pessoas diziam que ela era. Ela trabalhou a sua aparência de tal forma que ela é uma igreja afamada. Era uma igreja que tinha fama de ser espiritual, de ser produtiva. Diz assim: olha, conheço as tuas obras, tens nome de que vives. Tens nome de que vives. Então essa busca, essa importância à aparência, que às vezes nós damos na nossa vida, precisa ser vigiada, porque isso pode ser transferido para o exercício da nossa fé. Nós não somos crentes, nós parecemos crentes. Nós não estamos preocupados com o nosso caráter, mas estamos preocupados com a nossa reputação. Qual é a diferença de reputação e caráter? Reputação é aquilo que as pessoas pensam sobre você. Caráter é aquilo que você realmente é. Então, meus irmãos, olha que alerta impressionante para a vida cristã e para a vida como um todo. Você é uma pessoa mais preocupada com sua reputação ou com seu caráter? Quando eu entrei no ministério, que eu comecei a enfrentar as primeiras dificuldades naturais, inerentes ao ministério, eu ficava muito preocupado: o que as pessoas vão pensar de nós? O que as pessoas vão pensar de mim? E eu percebi, há algum tempo, que essa preocupação era exatamente uma preocupação egoísta, era uma preocupação superficial, era uma preocupação voltada para mim mesmo. Em alguns momentos, eu me peguei pensando: será que eu posso fazer isso? Porque se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? Às vezes, por exemplo, para usar um exemplo bem simples, você tem vontade de adorar de um jeito mais efusivo, mais eloquente, mais corporal, levantar sua mão, ou fechar seus olhos, ou alguma coisa assim. Aí você olha em volta e vê o meio que você está, e você raciocina assim: o que é que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou reteté, que eu sou pentecostal, ou que eu estou renovando, coisa parecida. Então essa preocupação com a aparência é capaz de matar uma igreja, é capaz de matar uma vida espiritual. Olha o que o texto diz: tens fama, tens nome de que vives e estás morto. Que tragédia, que coisa horrível estarmos preocupados. Eu pertenço a uma certa religião, sou católico, sou espírita, sou budista, sei lá o que eu sou. Aí eu recebo, através da palavra, através da pregação, uma convicção de que o Jesus que eu conhecia não é bem daquele jeito, e que a Bíblia o revela de outra maneira. O Evangelho está me chamando a tomar uma decisão. Mas aí eu olho para os meus amigos, eu olho para os meus vizinhos, eu olho para os meus conhecidos, para as pessoas que convivem comigo, e penso: o quê? O que é que vão pensar de mim? E às vezes, por causa disso, eu deixo de tomar uma decisão que pode salvar a minha vida, que é entregar o coração a Cristo e me entregar totalmente e confessar que eu sigo. Ou eu, se já sou crente, deixo de andar em conformidade com aquilo que o Senhor determina, com aquilo que o Senhor espera, com aquilo que o Senhor revela na sua palavra, preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Então, eu gostaria de que vocês ficassem muito atentos nesse aspecto, mais preocupados com o ser e menos preocupados com o parecer, mais preocupados com o caráter
e menos preocupados com a reputação. Eu aprendi desde pequenininho, meu pai nunca formulou isso de maneira escrita, nem mesmo numa frase completa, um homem muito simples e rústico, na verdade, mas ele sempre me ensinou que o maior patrimônio de um homem é o seu nome. Nosso maior patrimônio é o nosso nome. Eu não estou falando aqui para você se despreocupar com o seu nome, ser relaxado. Muito pelo contrário, a pessoa que cuida do seu caráter está criando um lastro. Sabe lastro? O que seria lastro aqui? Uma espécie de reserva moral, uma espécie de sustentação para o seu nome, através do seu caráter, tão consistente que quando os ventos da reputação baterem e tentarem jogar lama sobre o seu nome, a construção do lastro, a construção do alicerce, vai sustentar, vai dar sustentação a você. Você não tem como cuidar da sua reputação. É um estresse que você não tem como assumir, você fica louco, porque se você ficar tentando justificar, ficar tentando desdizer, ficar tentando tudo que as pessoas dizem de mal de você, você vai ficar louco. Cuide do seu caráter. Deus está olhando para o profundo do nosso coração. Isso aqui me traz temor. Eu acho que devia trazer temor para você também. Tens nome de que vives, mas estás morto. As pessoas pensam bem de você, mas elas estão erradas. Aos olhos de Deus, não é nada daquilo. Nós precisamos aprender a reverter isso. E reverter isso é cuidar daquilo que realmente é importante. Ser é mais importante do que parecer. A realidade é mais importante do que a aparência. Então, muito cuidado com isso na sua espiritualidade. Em sexto lugar, o Senhor Jesus se agrada quando guardamos a sua palavra, não negando o seu nome, e avisa que um dia todos saberão o quanto Ele nos ama. Apocalipse 3, 8 a 9. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Meu irmão, se você puder sublinhar isso na sua Bíblia, saibam que eu te amo. Muito tocante essas palavras entregues à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia está num lugar, numa situação extremamente desfavorável. Ela está sendo atacada por pessoas que se dizem judeus e não são. E ela está se sentindo fragilizada. O Senhor aqui diz: eu sei que você tem pouca força. Eu sei que você tem pouca força. E eu queria situar vocês nessa questão. O que estava sendo dito aqui para Filadélfia, para a igreja de Filadélfia? Provavelmente estava sendo dito: quem vocês pensam que são? O que vocês acham que são? Nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo de Deus. Vocês não são nada. Vocês são ímpios, vocês são gentios, vocês não têm pedigree, vocês não têm história, vocês não têm moral para falar o nome de Deus, em nome desse Nazareno aí. Vocês estão equivocados na crença de vocês. Quem vocês pensam que são? Eu não sei se já alguma vez aconteceu de você estar numa situação em que alguém te abordou e te falou alguma coisa que fez você se sentir pequenininho, miudinho, humilhado. Provavelmente era assim que a Filadélfia estava se sentindo. E o Senhor Jesus vai dizer para aquela igreja coisas fantásticas. Primeiro ele revela o seguinte: estas pessoas que estão dizendo que são judeus, que são povo de Deus, que são escolhidos de Deus, na verdade,
eles são mentirosos. Porque os escolhidos de Deus são aqueles que ouvem a minha palavra e me seguem. Jesus já tinha dito isso para eles lá em João, se não me falha a memória, capítulo 6, fala assim: olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, se meu pai quisesse, até dessas pedras ele criaria filhos a Abraão. Os filhos de Deus, conforme no Evangelho de João diz lá, que o Senhor Jesus veio para que eram seus, e os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, a saber, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor Jesus está dizendo aqui à igreja, eu já ia falar a igreja batista de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia, que eles eram filhos sim, que eles não eram bastardos, que eles não eram pessoas, corpo, igreja desfiliada, sem pai, que não tinha pedigree, que não tinha história, que eles foram adotados pela graça e de que eles estavam debaixo da autoridade, do poder e da graça misericordiosa desse Deus que os judeus tinham rejeitado. Então, meus irmãos, é uma coisa muito interessante como o Senhor reforça. Ele não faz nenhuma reprimenda a essa igreja, e eu quero desde já dizer que, no meu entendimento, não significa que Filadélfia fosse uma igreja que não tivesse problemas. De jeito nenhum, era igreja. A igreja é constituída por nós, né? E alguns de nós somos nós cegos. Tem problema, não tem como a igreja não ter problema. Filadélfia tinha problema, Esmirna tinha problema, mas a tortura, o sofrimento que essas igrejas estavam passando eram tão grandes que o Senhor não quis acrescentar nada, nenhuma dor, nenhuma pressão sobre elas. O Senhor as consolou, as confortou e as reforçou, e o Senhor faz isso conosco ainda hoje. Quando nós reconhecemos que temos pouca força, reconhecemos que nada somos em nós mesmos, o Senhor vem, Ele é o Consolador, através do seu Espírito, e afirma a sua paternidade sobre nós. Se nós somos filhos. Se nós somos filhos, o que nos caracteriza como filhos? O texto de João que eu citei diz, João capítulo 1, lá no versículo 8 em diante. Quais são os filhos? São aqueles que receberam o Senhor como Pai. São aqueles que receberam o Cristo enviado por Deus. Esses que recebem e confessam Jesus, e não têm vergonha de Jesus, e seguem a Jesus, são os filhos. Ele está dizendo que os judeus não são. Ele está lançando por terra a ideia de que todos são filhos de Deus. E ele está lançando por terra a ideia de uma filiação meramente por eu pertencer a uma religião. Os caras se sentiam filhos de Deus e povo escolhido só por serem judeus. Eles não entenderam que o tempo da visitação a eles estava passando e que uma revelação nova e final estava chegando, e essa revelação nova e final dizia assim: não é a nacionalidade de vocês, não é a religiosidade de vocês que vai garantir que vocês são filhos de Deus, é o relacionamento pessoal que vocês têm com o Senhor. Como confessores dele, como seguidores dele, como gente que assumem a Deus na pessoa de seu Filho. Assumem a paternidade de Deus. Eu sou filho de Deus pela graça em Cristo Jesus. Filadélfia recebe essa revelação e é muito interessante. E o Senhor dá mais uma palavra espetacular aqui. Ele termina dizendo: eu farei com que eles venham e adorem prostrados aos teus pés. A palavra que é dita aqui como promessa, me faz lembrar um salmo que diz assim, Salmo 23, como é que termina o Salmo 23? Sobre a mesa, como é que fala? Colocarei o que? Uma mesa perante ti, na presença dos teus inimigos. Muito interessante que a palavra mesa, em hebraico, é a mesma palavra para reconciliação. E o contexto
parece indicar que estes judeus, que nesse momento eram adversários da igreja, eram ofensores da igreja, seriam de tal maneira tratados por Deus, que em algum momento eles estariam também adorando a Deus aos teus pés. Significa isso aqui, junto com vocês. Eles vão se prostrar aos pés de vocês, vão dizer: eu também quero adorar o Deus que vocês adoram. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, ímpios reconhecidos chegarão diante de cristãos e perguntarão: como é que eu faço para ter a mesma paz que vocês têm? Como é que eu faço para ter a mesma graça que vocês têm? Como é que eu faço para ter a mesma bênção que vocês têm? Inimigos tornados em adoradores, em co-adoradores. Não está dizendo que os judeus vão adorar aos crentes em Filadélfia, porque isso seria um absurdo teológico. Está dizendo que eles vão adorar na presença dos crentes, confirmando que aqueles estavam certos e eles estavam errados. Isso é fantástico. Eu já tive a experiência de pessoas que perseguiam os crentes, de pessoas de quem nós nos escondíamos. Nós éramos jovens crentes e montamos um grupo de crentes, né? Um grupo evangélico no ensino médio. Na hora do almoço a gente se reunia e a gente, com muito medo, com muito receio, tudo muito novo, ainda havia muito preconceito, né, em relação às pessoas que se convertiam. Nós estávamos lá, uns 4 ou 5, e nós procuramos um lugar mais ou menos protegido, porque havia um rapaz lá muito grande, bem grandão, bem forte, que ele tinha muita ousadia em afrontar os crentes. Ele afrontava mesmo, ele perseguia, ele chegava até a ser agressivo. E nós começamos a orar por esse rapaz, porque tinha muita gente com medo de se unir a gente, com medo desse rapaz lá, que colocava receio em todo mundo. E nós começamos a orar com ele, e um dia, numa partida de basquete que estava tendo lá no horário de educação física, esse rapaz chegou e nós percebemos que ele estava diferente, e ele nos procurou e falou assim: olha, ontem eu vi uma pregação. No final da pregação o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, e eu fui lá na frente e aceitei. Aí nós olhamos um para o outro assim e pensamos, todos pensamos a mesma coisa: isso deve ser pegadinha, ele deve estar aprontando alguma. Mas não é que aquele homem se converteu mesmo, aquele rapaz se converteu, entregou a vida a Jesus, e ele falou assim: eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me digam como é ser crente, eu preciso que vocês me digam se Deus pode me perdoar, porque eu passei esse tempo todo maltratando vocês, humilhando vocês. E o pastor estava pregando e ele falou sobre isso, sobre os crentes que estavam sendo humilhados, sobre os crentes que estavam sendo maltratados. E eu comecei a pensar que ele estava falando de mim, que alguém tinha dito para ele que eu maltratava os crentes, que eu perseguia os crentes. E eu percebi que, na verdade, aquela era a palavra de Deus sendo pregada para mim, e eu me arrependo disso. E aquele rapaz começou a andar com a gente. Meus irmãos, de uma hora para outra, o grupo que tinha 4, 5 pessoas passou para 10, para 15. O pessoal tomou uma coragem, porque aquele homem, aquele rapaz grandão e forte, agressivo, que antes era o nosso perseguidor, agora era o nosso protetor. Quando as pessoas começavam a fazer algum tipo de assédio moral com os cristãos, que ele chegava rapidinho e falava assim: não é assim não. Ele tinha um vozeirão de trovão e falava assim: ó, isso que vocês estão fazendo está errado, hein? Vocês não aprenderam isso comigo não, vamos parar com esse negócio. E começou a botar moral lá, e ninguém mais perseguia os crentes. E aqueles jovens começaram a se reunir, e aquele grupo cresceu. E daquele grupo, que eu saiba hoje, tem pelo menos uns 4 que são pastores. Pelo menos uns 4. E quando eu leio isso aqui, é disso que eu lembro, meus irmãos: farei que venham e adorem prostrados a teus pés. Se você está sendo perseguido no seu trabalho, na sua casa, se as pessoas da sua própria família não aceitam a sua conversão, estão implicando com você, estão te
alienando. No seu trabalho você está perdendo promoção por mérito. Você era a pessoa, você era o próximo, mas o teu chefe viu que você é crente e não fez isso. Colocou outra pessoa que você sabe, que sabe muito menos, tem muito menos competência. Não se preocupe, não brigue, não lute. Lembre que o Senhor está dizendo: farei com que venham e adorem prostrados aos teus pés. Isso tem acontecido em muitos lugares. Tem acontecido com Miguel Zuger. Hoje eu mandei uma cartinha do Miguel Zuger para os líderes de grupo. Peço que os líderes espalhem entre seus liderados. E outras cartas que ele mandou, ele falou que tinha uma pessoa, um vizinho lá, que quase toda semana jogava um cachorro morto na porta da casa dele. Isso no ambiente, ali não é um ambiente hebraico, né? É um ambiente árabe, palestino. Isso é uma afronta dizendo que você vale tanto quanto esse cachorro morto. E um dia o meu sonho é que você esteja como ele. De vez em quando, semana sim, semana não, tinha um cachorro podre na porta do pastor. O pastor, o que ele pensou fazer? Começou a orar, ele sabia que era ele, pegava o cachorro, levava para um lugar, enterrava e não falava nada, e ficava orando por ele. E dizendo: Senhor, entra com providência, porque a afronta é muito grande, mas eu sei que isso é espiritual. Aí um dia, numa determinada hora da noite já, ele viu a luz acesa do seu vizinho, e foi lá, perguntou: tem algum problema? E vocês estão acordados até agora e tal? E ele falou assim: minha filha está quase morrendo e eu não sei o que fazer. Ele não podia sair da faixa de Gaza, ele era palestino, não podia passar, só que o Miguel Zuger tem o passaporte, ele nasceu em Belém, ele é israelita. Ele é palestino, da parte palestina, mas ele tem um passaporte brasileiro, ele tem dupla nacionalidade, todas essas coisas, então ele tem esse trânsito lá. Ele pegou a filha daquele rapaz, eu não sei como que ele fez para levar, não sei se ele tinha um carro, não sei o que ele tinha, eu sei que ele levou a filha dele para um hospital em Belém. Ele não podia, a filha dele, quando ele chegou no hospital, o médico falou assim: se você não trouxesse agora, ela morreria, apêndice supurada. Vocês sabem como que é, né? Se você não trouxer agora, quando a gente levou o Guilherme, e olha que o apêndice dele estava inflamado, nem estava supurado, levamos o Guilherme para o hospital, que o médico fez o exame, que viu aquele negócio, o pediatra deles, Zé Roberto, saiu da sala e disse: leva para sei para onde, lá para a sala, para a emergência, sei lá para onde, que eu vou atrás do cirurgião, que ele não pode deixar de ser operado agora. E foi dessa correria. E imagina, supurado. Então, quando ele levou a menina lá, e o pai ficou ali, que jogava o cachorro morto naquela situação, no outro, e ele não podia ir, hein? Podia ir ninguém. O Miguel Zuger teve que ficar lá, a esposa dele, eles ficaram fazendo, tomando conta, né, da criança no hospital. E quando voltaram com a criança voltou andando. A criança voltou andando. Aquele homem se tornou um dos maiores colaboradores da obra da igreja, das igrejas clandestinas que o Miguel Zuger estava montando lá na faixa de Gaza. Ele se ajoelhou literalmente aos pés do pastor e disse: como eu posso pedir perdão a você? Por que você fez isso? Eles sabem, a gente não tem muita noção do que é isso. É uma afronta, né? Todo mundo sabe que jogar um cachorro morto na porta é um negócio, é insuportável. Mas na cultura deles é muito mais do que para a gente. Tem uma mensagem terrível isso. Eu preferia que você tivesse morto igual esse cachorro. Eu tenho um horror em saber que você é meu vizinho. E depois dessa situação que Deus providenciou, ele falou: como eu posso entender isso? Como eu posso compreender isso? Eu te afrontei, eu te machuquei, você nunca falou nada. E no momento, primeira vez que eu precisei, você salvou a vida da minha filha. Isso aos prantos, né? Aquele contexto árabe bem parecido assim com novela mexicana. Como eu posso entender? Miguel Zuger disse: eu posso explicar? Se você me der 5 minutos, eu te explico. Falou de Jesus para ele. Aquele homem não tinha a menor condição de não aceitá-lo. Ele falou: eu quero esse Jesus. Nunca ninguém faria, nunca um árabe, nunca um muçulmano faria isso. Nunca um filho de Alá, ou não é filho, porque Alá não tem filhos, né?
Alá não é pai, não pode ser chamado de pai, nunca um seguidor de Alá faria o que você fez. Eu quero esse Deus, eu quero o seu filho, eu quero Jesus na minha vida. Se converteu e se tornou um braço direito de Miguel Zuger. Meus irmãos, isso pode acontecer na nossa vida. Talvez tem gente que dá vontade de você voar no pescoço, dá vontade de você processar, dá vontade de você prejudicar o cara no mérito assim, sabe? Você sabe como prejudicar. Existiram momentos que eu tive situações em que eu falei, eu sabia exatamente o que fazer para esmagar o cara. E o Senhor falava claramente para mim assim, essa vai ser a sua vitória e não a minha. A minha proposta de vitória é que você ganhe essa pessoa. Então suportem. Eu farei com que eles adorem prostrados aos teus pés. Haja como um filho de Deus. Isso vai fazer diferença na sua vida e vai fazendo a diferença na vida daquele que hoje é teu adversário. E finalmente, para nós terminarmos a palavra de hoje, que um dia todos vão saber o quanto eu te amo. Eu acho isso tão bonito, gente. E saibam o quanto eu te amo. Quando o mundo olha para a igreja hoje, quando lembra a igreja, quando ele olha para mim, muitas vezes o amor de Deus por mim não está claro. Eu estou sofrendo, eu estou passando pelas mesmas coisas, pelos mesmos infortúnios, tendo derrotas, sofrendo reveses. O mundo não consegue ver o amor de Deus por mim, mas haverá um dia, haverá um momento, e aqui está falando de um momento escatológico, um momento final, um momento derradeiro, mas também pode estar falando de um momento a qualquer instante que pode acontecer, onde de repente vai ser revelado às pessoas que hoje são adversárias, que hoje lutam com você, que hoje resistem à sua fé. Eles vão ver o quanto o Senhor Jesus te ama, o quanto você é amado por Deus. Que esse dia chegue. E chegue bem rápido, e que chegue várias vezes na minha vida e na sua vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira nós vamos falar o 7º ponto. Especial demais para mim essa abordagem sobre a 7ª igreja, o 7º ponto. Quero convidá-lo a estar presente sobre a igreja de Laodiceia. Coisas muito interessantes, com certeza. O Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Convido você a não faltar na quarta-feira. Agora eu quero que você, por favor, abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. Quais foram os desafios a você, como igreja de Jesus? Eu me sinto tremendamente desafiado quando a palavra de Deus diz que quando eu for confrontado, quando eu for resistido, quando eu for injustiçado, eu devo agir como filho de Deus, considerando a possibilidade de que aquele que me afronta um dia possa vir a ser filho de Deus também. E aquele que me afronta um dia possa vir adorar junto comigo. E dizer, eu quero o mesmo Jesus que você segue. Eu quero que Deus me dê essa condição, me dê essa graça. E eu quero convidar você a desejar isso também. Porque muitas pessoas serão ganhas para Cristo apenas quando elas perceberem que você leva a sério a fé que vocês diz ter em Cristo. Eu quero convidar você a aceitar esse desafio. Eu quero ser instrumento de Deus, ao ponto de que aqueles que resistem a Deus, um dia me procurem pedindo para adorar junto comigo. Que dia lindo quando aquele rapaz chegou para nós, tão grande, tão bruto, tão rude, falava tanto palavrão, tanta blasfêmia, vocês não têm ideia o que ele falava de Deus e dos seguidores do Senhor. Chegar para a gente e falar assim, eu agora sou um de vocês. Eu me arrependo do que eu fiz com vocês, porque vocês foram firmes, vocês permaneceram na fé, vocês queriam apenas adorar a Deus e eu estava aqui como um empecilho, como um atrapalho. Agora eu quero ser um de vocês. Vocês me aceitam? Vocês me recebem? Quando nós percebemos que aquele rapaz
estava falando sério, nós o abraçamos ao mesmo tempo, choramos com ele e fizemos uma oração recebendo aquele rapaz como um de nós. Nos ajoelhamos e pedimos que ele falasse: Senhor, agora eu te adoro, agora eu te sirvo e agora eu te peço perdão. E ele falou tudo e ele confessou Jesus. Eu não sei como teria sido se nós tivéssemos reagido de uma forma menos amorosa em relação àquele rapaz. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia. Também me sinto desafiado a ter paciência para esperar o dia em que o amor de Deus por mim seja revelado e que as pessoas saibam o quanto Deus me ama. Mas essa noite eu quero que você saiba disso, o quanto Deus te ama, o quanto Deus te ama. Ele deu uma prova máxima, não sobrou nada para Deus dar que Ele não tivesse entregue a fim de nos demonstrar esse amor. Ao ponto de, em determinado momento, o apóstolo Paulo ter dito assim: aquele que não poupou nem seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele que nos deu o máximo, como não nos dará o mínimo? Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu queria que você participasse dessa oração comigo em nome de Jesus. Talvez você nunca tenha sentido o amor de Deus por você, revelado em Cristo. Nessa noite você recebeu convicção do Espírito Santo de que Ele te ama. Vem aqui para nós orarmos juntos. Talvez você esteja sendo perseguido, afrontado pela sua fé. Alguém tenha se tornado seu inimigo porque você é crente, mas hoje você entendeu que tem que tratar essa pessoa com amor, amontoar brasas em sua cabeça até que ele se torne um adorador junto contigo. E se isso não acontecer, você fez o que devia ser feito. Sai do seu lugar e vem aqui para orar juntos. Vamos orar com você. Eu quero, Pai, ser instrumento nas tuas mãos. E eu quero sim dizer que eu acredito no teu amor por mim, revelado em Cristo Jesus. Amor revelado em Cristo. Pode vir. Não sei se o irmão já está com os papeizinhos das pessoas que escreveram. Queremos também orar pelos nossos visitantes. Queremos agradecer. Alguém mais está com o papelzinho escrito e não entregou ainda? Para que nós possamos agradecer a sua presença. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. E eu gostaria de convidar a Rebeca Santos. Vem cá, Rebeca. Você está aí ainda, Rebeca? Tá, que veio, que benção. Você vai levar esse livro para casa, experimentando a sua presença, como a lembrança da sua presença aqui conosco, tá? Sempre é muito bom. Deus te abençoe, tá bom, querida? Vamos orar juntos, queridos? Vamos orar para terminar esse culto de hoje. Obrigado aos demais visitantes, que Deus os abençoe. Voltem sempre, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, muito obrigado por essas recomendações que o Senhor fez às igrejas e consequentemente a nós. Recomendações que são advertências, que são sinalizações, que visam nos ajudar a não cair em abismos, a não entrar em atalhos que podem nos levar à perdição. Muito obrigado, muito obrigado que o Senhor coloca placas ao longo da nossa vida para nos dizer que direção tomar. Eu te agradeço pela presença de todos aqui nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, esteja encontrando espaço, esteja encontrando guarida, esteja encontrando, ó Deus, no coração de cada um desses irmãos e amigos, o seu lugar, e que o Senhor possa abençoá-los, no sentido de que eles se tornem praticantes dessa palavra, e junto com eles, todos nós. Obrigado pela noite de hoje. Aqueles que não puderam vir, o Senhor os abençoe e os desperte,
e que nós tenhamos, ó Deus, cada vez mais em nosso coração o desejo de participar de banquetes espirituais como este que o Senhor nos deu, através dos nossos irmãos no louvor, através da Tua palavra pregada. Recebe, portanto, a nossa adoração, Pai, e que o Teu amor maravilhoso e a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus nesse lugar e em todos os lugares até a volta de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos sair desse lugar louvando ao Senhor. Boa semana a todos.